mantém invencibilidade e Atlético perde de goleada no retorno do goleiro Vitor. Todos nós ficamos chateados, ninguém gosta de perder. Perdimos, mas se o Atlético é campeão, ninguém vai lembrar. Não adianta a gente colocar 9 pontos de diferença, 6, 12, e se você não consegue ganhar o título. Houve, assim, uma oscilação pelo fato de jogadores assim, não estar jogando muito, mas eu gostei muito, né? Voltar e perder da forma que foi, tristeza por um lado e alegria de poder ter voltado antes da hora. Quebrar a bandeirinha de escanteio aí, pô. Boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos, até 1h39 e 45. O couro come aqui, ó. Tô aqui com os nossos comentaristas, você de casa interage com a gente no @ os donos da bola MG. Atenção, hein? Atenção, o presidente Daniel Nepomuceno esteve agora pela manhã lá no CT de Vespasiano, aquela resenha, né? Com os jogadores, cobrança e tal. Vamos falar de tudo isso aqui. Daqui a pouco eu tenho um recado para você. Eu já vou emendar. Nós temos os melhores momentos aí, ô Capiroto? Daqui a pouco, então, a gente faz, porque isso aí tem um atendimento que abre às 13 horas. Não sei se foi. Bom, enfim, vamos lá. Ó, presta atenção. Ah, não, voltou? Então, beleza, então. Cruzeiro fora de casa, venceu o Boa 3-2, não é? E o time do técnico David terminou a primeira fase do Mineiro com 9 pontos à frente do segundo colocado, que é o Atlético. Aí a gente vai para os melhores momentos, mas a pergunta eu já vou deixar. E se fosse o contrário? Se o Atlético tivesse metido 9 pontos de frente, David já teria sido demitido? Mas o lance está na tela, melhores momentos, Douglas Coutinho quebrando tudo no jogo de ontem. Boa tarde, alô, ídolo, tudo bem, ídolo? Beleza, você? Melhor agora, falando com você. 3-2, reservão, né? Os caras aplicados e tal. Foram lá vencer um jogo e o Boa, mais um rebaixado. Boa e Guarani na segunda divisão. Pois é, deu pro gasto, né? Não foi uma partida brilhante do Cruzeiro. Acho que é um jogo, Everton, que a gente nem tem que comentar muito. É o famoso vida que segue. Não é um jogo que deve servir para gerar críticas ao Cruzeiro, porque não foi brilhante, pelo contrário, cumpriu o seu papel, passou no teste, mereceu a vitória. Ao mesmo tempo, não tem que ficar elogiando demais, porque não é para isso, não fez uma grandíssima partida. Foi lá e cumpriu. O Cruzeiro cumpriu o papel com tranquilidade, mereceu o resultado. A parte mais legal do jogo seria observar algumas peças, e embora até tenha alguns jogadores para a gente elogiar, eu não acho que ninguém destruiu a ponto de realmente a gente pensar, opa, fulano está pedindo passagem no time titular. Porque tirando o Mike, que fica ali naquela eterna briga direta com o Fabiano, você não sabe quem é titular, todos os outros que jogaram ontem são realmente reservas. Reservas mesmo, assim, aqueles que nem entram muito. E assim, por mais que alguns tenham jogado bem, não acho que é para mexer no time titular, não acho que ninguém teve aquela iniciativa, aquela personalidade, pegar, fazer acontecer de forma suficiente para colocar essa pulga atrás da orelha do David. Destaque para o Douglas Coutinho, 2 gols, uma bicicleta no segundo tempo, buscou o jogo, correu bastante. Cruzeiro repleto de Brunos, né? E o Bruno Nazário ontem fez a jogada para o segundo gol do Cruzeiro, deu assistência. Depois o Douglas Coutinho, para mim, foi o melhor. O Maciel teve bons momentos, mas também não teve aquela partida muito boa como ele teve contra o Atlético Paranaense. Foi só boa. Nós vamos continuar falando do Cruzeiro, porque a nossa equipe chama agora, e aí a torcida do Cruzeiro vai entender que semana passada nós fizemos 3 vivos lá da Toca 2. Estamos ao vivo no CT de Vespasiano. Marcos Rocha falando. Vai lá. De muita cobrança e, quem sabe, terminar com uma gangorra aí de resultados. O elenco concorda com esse posicionamento do presidente? Você acha que depois de um bom início de temporada, esses últimos dias realmente não foram bons, com 4 jogos e 3 derrotas? Como que o grupo reagiu perante a isso? Olha, a gente ficou chateado pela situação, né, que aconteceu. 4 jogos e 3 derrotas. Acho que, pelo tamanho do Atlético, a gente não pode deixar acontecer isso. E a gente sabe que o futebol é muito rápido, né? A gente sabe que é uma equipe bastante confiante, a nossa. Mas se a gente não levar essa confiança e o futebol para dentro de campo, a gente,
em menos aí de 20 dias, podemos, né, dar adeus nas 2 competições importantes que a gente vai disputar, estamos disputando. Então, a gente concorda com a palavra do presidente. Eu fiquei envergonhado também pelos últimos resultados. Mas ainda bem que a gente tem um jogo no domingo, na quinta. É uma decisão dentro do Mineirão, diante da nossa torcida, onde que, novamente, a gente tem a possibilidade de representar outro grande futebol. E tenho certeza que esse respaldo que o nosso presidente está nos dando, essa confiança que ele está nos passando, vai ser refletida dentro de campo. Ô Rocha, uma situação que tem se mostrado cada vez mais destacada nos últimos jogos é a defesa em relação ao número de gols sofridos. A defesa começou bem a temporada, mas nos últimos 4 jogos foram 10 gols sofridos. Para você, qual é a análise? Por que está acontecendo isso na defesa atleticana? Joga os 11, defende os 11. Né? Não quer dizer que é porque a defesa tomou 10 gols, que é culpa só da linha de 4 e dos volantes. Então é importante todos estarem marcando. E isso é cobrado pelo Aguirre, né? É uma das características da nossa equipe que a gente não pode deixar fugir. Essa marcação-pressão, esse combate forte. E nos últimos jogos a gente vem relaxando, deixando nossos adversários jogar. Então é importante a gente voltar, né, dessa pegada, dessa vontade, para que tanto a linha de 4 lá atrás e os atacantes possam ter tranquilidade para cada um estar desempenhando sua melhor função. Rocha, nós estamos ao vivo nos Donos da Bola. Sobre essa questão da conversa com o presidente, claro que a equipe vai mudar muito na quinta-feira, mas o que pode ficar de lição dessa partida de ontem para que novos erros não aconteçam e o Atlético confirme, né, essa classificação, pelo menos com empate? Olha, a conversa dele foi positiva, é igual eu falei, né? A gente tem um treinador hoje que dá oportunidade para todo mundo, né? Acho que nenhum jogador que vier aqui ou reclamar fora do Atlético não pode reclamar que não teve oportunidade, né? O Aguirre deu oportunidade para todos, para que todos tivessem condição de jogo. E foi basicamente isso que o presidente passou, né? Que todo mundo está tendo oportunidade, todo mundo jogou. Então ninguém pode reclamar. Se está ficando no banco, se não está jogando, as oportunidades foram dadas. E agora é o momento de escalar, né, o mais forte que tem, independente do período curto de recuperação. A gente tem que entrar com força máxima, porque a gente precisa nos classificar para a final e nos classificar para a fase final da Libertadores também. Rocha, o Vitor... Muito bem, tá certo então, estamos ao vivo, não é? O torcedor de casa entende que o factual tem sempre preferência. Eu comecei com você, agora eu vou começar com o Eduardo Panzi. Os melhores momentos, a gente já emenda com os melhores momentos. Na tela, derrota 4-2. A pergunta que eu fiz no início, eu refaço, Eduardo Panzi. O Cruzeiro abriu 9 pontos de frente, num trabalho muito questionado do David e tal. Abriu 9 pontos de frente do Atlético. E semana passada discutimos aqui de forma pesada, você até inclusive posteriormente me mandou mensagem pedindo desculpa e tal, sobre o fato de o futebol ter também entrega, alma, coração, e você me criticou pesadamente, disse que não, que isso não existe no futebol. Mas a cobrança hoje foi em cima disso. O que o tricordiano teria de melhor que justificasse uma derrota acachapante como esta? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Eu falei que eu te critiquei da última vez porque colocar desculpa no entrega e coração naquele jogo que o Atlético fez no Equador não existiu. E eu estive com você, viu? Tamo junto. Faltou foi bola. Esse jogo Atlético e Tricordiano foi um vexame para o Atlético. Um vexame. Podia estar o juvenil do Atlético, ele não poderia ter tomado uma goleada de 4 do Tricordiano. Os jogadores com preguiça. Eu acho que a culpa do Aguirre nisso tudo é não conseguir motivar o grupo para esse jogo. Porque dentro de campo é que eu vejo os principais culpados. Jogadores não rendendo, jogadores preguiçosos, jogadores errando passe de meio metro. Falei isso aqui, vocês me criticaram. O Leandro Donizete, que eu aqui falo que seria meu titular, mas ontem foi uma lástima. Ele errava passe de lado, que é o que ele costuma dar, por isso ele tem muito acerto, porque ele sempre dá toque de lado. Mas um lançamento que ele tentava, ele batia a bola na cabeça do jogador do adversário, que estava a meio metro dele. Eduardo e Lucas Cândido são garotos, são jovens. Ok, o Lucas Romero do Cruzeiro, da idade deles, está comendo a bola no Cruzeiro. Eles têm oportunidade no Atlético, esses dois, e é o Paulo Henrique Ganso sem técnica. 2 grandões lá, bonitões e tal, parece um cisne jogando. Só que não dão carrinho, não correm. Realmente, fica difícil achar que o Atlético pode contar com os dois. O Lucas Cândido e o Eduardo, no meio de campo. É difícil achar que o Atlético pode contar com esses dois
para o restante de uma temporada. Carlos César é um jogador que a gente já sabe, ele está no Atlético há 28 anos, nunca foi titular, raramente é reserva e agora tem sido aproveitado mais vezes. O Mansur eu não vou criticar tanto, talvez ontem tenha sido o primeiro jogo dele na temporada, no máximo o segundo, voltando de lesão. É um dos piores, Toda hora tem lesão o mas Mansur. também não está justificando, mas, não. Não está justificando porque não joga, porque treina e machuca. Se for e analisar... ontem foi muito mal. Ontem foi muito mal. A dupla, eu volto a dizer aqui, o Atlético precisa contratar zagueiros. Ed Carlos e Thiago não me passam a menor confiança pro Atlético, para substituir Eraso ou Leonardo Silva. E lá na frente, alguém precisa chegar pro Casares e falar que ele não joga mais no Independente Del Valle nem no Banfield, ele joga no Atlético. Então ele tem que dar um pouquinho de sangue. É muito bom tecnicamente, é diferenciado, mas só isso não basta para jogar em clube grande aqui no Brasil. Cleiton ontem é a mesma coisa. Só toquinho de calcanhar, de letra, querendo fazer jogada bonita, também não dá. Para virar titular do Atlético, vai ter que desbancar o Luan, que come grama dentro de campo, vai ter que desbancar um Robinho, que é o Robinho. Ele não é jogador que veio do Figueirense, ele veio do Real Madrid, do Milan, do Manchester City, do Santos. Então é diferente. Para desbancar um Lucas Prato, vai ter que comer grama. Não basta ficar dando toquinho de lado, não. Então o Atlético passa muito por isso. Eu acho pesado bater só no Aguirre. Os jogadores dentro de campo também mas ele não deram conta do recado. Aí entra o papel do comandante não conseguir motivar esses caras. E aí ele vai para uma entrevista coletiva, quando você acha que vai falar, não, realmente foi muito ruim, isso ele falou. Jogador que veste a camisa do Atlético tem que entrar em campo, independentemente do adversário, que ainda mais quem é reserva, e mostrar por que quer ser titular. Mas não, ele vira e fala, Você só reclamou demais aqui. da cabeça do jogador de futebol. Mas não, a gente perdeu quando a gente perdeu, o jogo não valia nada, então para com isso. Para com isso. Para com isso. Isso. Não, o jogo não vale nada, então avisa antes pro torcedor, porque o torcedor não vai. Ou então dá um ingresso, né? Não cobra. E o Aguirre falar isso na coletiva. Então, vamos dar o ingresso. Para com isso. Foi vexatório, sim. As cobranças são pertinentes, sim. O Atlético já tem 6 derrotas na temporada, perdendo para times limitados, não tem um padrão, depende de lampejos individuais. E aí, tendo qualidade técnica, cara, o Atlético não isso tem acaba padrão? acontecendo e salvando num ou no outro jogo. Você acha que o Atlético não tem padrão de jogo? Não. Quando entra com o time titular? Não. Tem? Não tem. Eu acho que tem. Não tem. Tanto não tem que ontem eu falava com uma pessoa de dentro do Atlético. Ontem não é. Parando, não. Estou falando de ontem. Estou falando contra o Del Valle. Estou falando contra todos os jogos. As derrotas, né? Derrotas. Contra o Del Valle. Del Valle, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Figueirense. Tudo bem, Eduardo. Eu estou dizendo que... Mas aí, aquilo que a gente disse no início da temporada, de um time com musculatura, tinha o baita elenco, o Aguirre, experiência de final de Libertadores e tal, eu acho que tá muito fácil entrar na defesa do Atlético, e eu nem acho que a culpa é dos zagueiros. Né? Então, o que eu acho que está acontecendo? Além da motivação, que é um grande problema, o nível de concentração do time inexiste nos jogos. Né? Você não vê o time concentrado, aquele time que corre, que marca, que fecha, que ocupa espaço, que dá... Não tem, time dócil, o time não marca, não faz falta, frio. Não é? Isso, tem gente que acha que isso não tem relação nenhuma com o futebol, mas tem. E então, ontem só para finalizar, assim, né? só para finalizar, gente... não acho que o Atlético tem padrão, nem com o time titular e tal. E vou dizer mais, hein? Passando pelo Melgar e caindo na próxima fase da Libertadores, é uma posição minha, eu nem falei isso com vocês ainda. Tem que meter 3 volantes jogando fora e mudar o jeito de jogar em casa. Em casa, sufoca, vai para cima, põe qualidade. Fora, fechadinho, com 3 jogadores de frente. E sabe quem vai se dar muito bem nesse esquema com 3 volantes? Muito bem? Dátulo. Mas aí você põe o Casares e o Robinho no banco? Sim. O Dátulo com o Luan e o Prato podem se dar muito bem. Com 3 volantes, você solta a lateral. Você está falando 3 volantes, sendo o Dátulo não. O 3 volantes, mais o Dátulo jogando como armador. Não, sim. Pode se dar muito bem. Muito bem. Ou, na pior das hipóteses, o Dátulo fazer esse papel. Ainda tem mais. Dátulo, e aí você põe o Casares com Luan e Prato, um exemplo.
Ou com o Cleiton no lugar do Luan, não sei. Aí tem que ver quem está melhor. Tá doido para tirar o Robinho. Mas eu estou falando circunstancialmente, isso vai ter que acontecer. O Robinho ou o Casares, uma hora ou outra, eles vão cair no banco, porque não pega, não marca. Só para encerrar. Peraí, você vai falar mais, peraí um pouquinho. Deixa eu só dar um recado para você que financiou um veículo. As prestações estão atrasadas e o banco está aí ameaçando tomar o seu bem. Dê um basta nisso, dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Você vai pegar o seu telefone e vai ligar agora 2559-8877. Você vai fazer já a sua revisão, a revisão do seu contrato, vai parar de pagar juros abusivos e vai virar o jogo. Tem que virar o jogo. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para saber se existem irregularidades é muito fácil. Você vai pegar o telefone e vai ligar 2559-8877. Pessoal, não tem jeito, dependendo da situação aí, você já pode, inclusive, quitar o seu carro com desconto de até 80%, mas você não sabia disso, mas vai saber. Então ligue, marque o seu horário sem compromisso, tá? Você vai sair de lá com os valores justos de suas parcelas e se está passando por ameaça de busca e apreensão aí e tal, calma. Não devolve seu carro sem antes ligar. 2559-8877, 99695-3077. Não deixe de fazer uma revisão nos seus contratos de financiamento. Ok? Estourou aí cheque especial, está devendo cartão. Não deixe de entrar em contato e pare de pagar essas taxas abusivas, ok? A gente vai voltar aqui à discussão. O Ídolo pediu a palavra. Você não falou ainda. Deixa eu só encerrar. O que o Atlético tem de qualidade do meio para frente, falta ele do meio para trás. Eu não confio no elenco do Atlético do meio para trás. Eu acho que o problema, respeito a sua opinião, mas acho que o problema está também no que é feito do meio para frente. Ninguém pega ninguém. Ninguém está marcando ninguém. Dimar Oliveira. Eu acho que teve uma queda de produção que a gente não pode tapar, isso é verdade. Nos últimos 4 jogos, a equipe levou 10 gols. Isso não é brincadeira e era um ponto que a gente até elogiava. 4 jogos, 10 gols. A gente até estava elogiando que o Aguirre teria acertado essa questão defensiva do Atlético. E não é só isso, gente. Essas mudanças constantes. Vamos passar pela seguinte história. A análise não parte só da equipe reserva que entrou ontem, seja lá com os jogadores que ele mesclou ali, ou do que aconteceu na quarta-feira. A avaliação é de um time num todo, porque esse time tem esses jogadores que entraram ontem, ou os que jogaram na quarta-feira, eles têm feito parte do trabalho, porque são 21 jogos que o Atlético fez aí de forma oficial, na verdade você teve 12 vezes a equipe reserva ou mista e 9 vezes a equipe titular. Então não dá para dizer reserva ou é titular, porque ele gira esse grupo o tempo inteiro. Talvez a maior crítica e o que mais me assustou foi da coletiva dele, quando ele disse o que o Edu falou aí, olha, foi normal pra gente. Gente, é isso que ele passou para os jogadores? Então aí você tem que olhar se o que o jogador fez em campo, ele realmente estava sentindo que naquele momento era importante aquele jogo para ele. Quando você tinha várias outras situações que dependiam do jogo do Atlético, como o próprio rebaixamento do Guarani. Então, essa questão da responsabilidade de quem entra e de quem veste a camisa é o que faltou ontem. Poderia até ter perdido o jogo, mas se a gente sentisse que tinha feito alguma coisa, que você tinha tentado jogar, que você tinha mostrado treinamento, que você tinha mostrado conjunto, que você tinha mostrado algum histórico de jogo, que foi o que não aconteceu. Essas críticas todas que ele recebe pelo rodízio, que ele recebe por essas situações, claro que ele lá dentro, ele sente o que cada jogador está passando, qual é o melhor momento de cada um. Acho até que é uma evolução do futebol você inspirar o seu time no que o adversário está fazendo, no tipo de situação que tem, numa Libertadores, enfim, faz parte disso. Só que você precisa ter um grupo muito homogêneo nessas situações, o que não acontece. Você tem jogadores que são diferenciados muito acima de quem está entrando no lugar deles. Então você muda. Não de rodízio, não. Não, eu não estou. Campeonato Mineiro é reserva. Eu não estou criticando. Eu até acho. Não. É um bom assunto para ser discutido. Time reserva. Deixa eu só girar. Dilmar vai continuar falando, vamos voltar nesse assunto, porque o tema da discussão hoje, desde as primeiras horas do dia, no nosso café. Né? Ídolo, você tem 30 segundos. Não, o que mais me preocupa no Aguirre em médio prazo, aí esquece o jogo de ontem, é algo que não mudou esse ano. É algo que eu já observo desde o ano passado, os tempos dele no Internacional. Eu fico inseguro com relação ao que ele pode fazer em alguns jogos importantes no que se refere à escolha de jogadores. Isso. Montagem antes e durante o jogo. Antes e durante. É o que me deixa mais inseguro com relação ao Aguirre. Ontem, claro, tem que ter crítica mesmo, vocês estão certos, não dá para aliviar porque era o time misto ou reserva, sei lá. Mas
já que está todo mundo discutindo o Aguirre, eu queria ampliar a discussão. Eu tenho esse receio. O Aguirre tem esse histórico, ele tem opções esquisitas em momentos importantes. E também não é questão de rodízio, não é exatamente isso. Porque o rodízio pode até acontecer, mas quando chega em determinados jogos, você tem que saber escolher o seu time principal. Em alguns momentos, para mim, ele não soube escolher. No passado, no Internacional. Eu continuo com essa preocupação, eu acho que é algo a ser discutido aí com relação ao Aguirre. Vamos discutir, com toda certeza. E outra coisa, não pode amenizar a situação depois da derrota de ontem. Não, isso é normal. Não pode, não. Foi vexatória. Olha aqui, tem aqui uma grande oportunidade para você que quer morar ou investir de uma forma segura. Você vai comprar lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, água, luz, meio-fio, tudo demarcado, as ruas compactadas, na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade, apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Pessoal, o financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa. Tem alguma bronca? Não há problema. Então você tem até 150 meses para pagar. Então você quer fazer um investimento, você tem aí um dinheiro, quer fazer um investimento, quer pagar 399 mensais e ter um lote num local excepcional, não perca tempo. Você vai ligar informando que viu o anúncio nos Donos da Bola, lá vai te pedir R$ 4.200 de entrada. Dizendo que viu nos Donos da Bola o comercial, você não vai pagar entrada coisíssima nenhuma. Vamos aliviar na entrada. R$ 399 por mês, sem entrada, faça um grande negócio com segurança, com uma empresa que tem realmente estofo no mercado, porque essa é boa. Bandeirantes Imóveis, 34850123. O momento é excepcional para o investimento e a facilidade na negociação é ainda maior. 34850123, bairro Recanto do Salvador, é mais uma da Bandeirantes Imóveis, 34850123. O Rafa está esperando o WhatsApp, 999-079-139. Vou falar de 3 em 3, 999-079-139. Chame agora, faça um grande negócio, depois me conta o que deu lá, ok? Rápido intervalo, é lá e cá rapidinho, até já. Os Donos da Bola. Oferecimento